E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui a preparação para Flamengo e Olímpia, né? Lembrando que o jogo é quinta-feira, às 9 da noite, lá no Paraguai. E vamos acompanhar aqui a análise e a repercussão da derrota do Flamengo, né, pro Cuiabá. E como anda o clima, né, no Ninho, entre São Paulo, direção, jogadores. Lembrando que também o Flamengo contratou um preparador físico do Uruguai. Já treinou o Santos de um outro país que eu não lembro agora. E tá chegando essa semana para compor a comissão técnica de São Paulo. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like e acessar o canal, vai ajudar bastante. Crédito SPN, o link tá aqui na descrição. Vamos por vídeo. Porque, por exemplo, jogadores como o Gerson e o Vitor Hugo, que são esses excelentes jogadores, ontem pareciam não saber se eles tinham que marcar, construir, abrir, tocar pelo meio. Parecia que eles estavam sem uma função definida, Zinho. Dani, assim, todo mérito do Cuiabá. Jogou muito bem, vem jogando bem o Cuiabá. Não é à toa que sobe na tabela, já está pensando até na parte de cima. Tem uma sequência muito boa. Dentro de casa faz bons jogos, sai para jogar, mas tem um sistema, né, uma aplicação muito grande que compete. E essa palavra competir foi a que o treinador usou do Flamengo. E eu concordo com ele. O Sampaoli usou muito isso, o time não competiu. Aí pode passar por isso que você falou. A falta de entrosamento, eles treinam todo dia, mas esse time não repete vários jogos. Será que treina Alguns dessa jogadores forma? entram nos jogos. Nem sei se treina nessa estrutura tática. A verdade é que assim, o Flamengo tem um melhor elenco, a gente aqui discute muito se o time B do Flamengo não seria um time que brigaria pela parte de cima da tabela. Eu acho que sim, Não é porque perdeu 3-0 do Cuiabá que a gente vai falar que, não, esse time B é ruim. Não é, vocês escalaram, né? Esse time treinando e repetindo e jogando, e usando a palavra que o São Paulo usou, competindo mais, brigando mais. Esse time é um time forte num campeonato brasileiro, mas não teve essa competição. E o principal, num elenco farto de muitos grandes jogadores, você jogar sem os dois meias principais, porque o Everton Ribeiro acabou tendo um problema de saúde, nem para o banco foi. Aí sente muito. Por mais que tenha um banco maravilhoso, um banco ótimo, eu não digo nem a falta de outros atletas. O próprio Gabigol, que é a estrela do time, que é o cara mais badalado, tem jogadores para substituir ele, mas perder Everton Ribeiro, Arrasca que faz do Bruno Henrique por dentro, é o Gerson que sai pelo lado esquerdo, mas quando ele é o meia mesmo para criar, junto com o Vitor Hugo mais adiantado, não faz aquilo que Arrascaeta e Everton Ribeiro têm feito. Me chama a atenção até o Everton Ribeiro ainda não ter sido chamado para renovar o contrato. Né, que é sempre dito o nome de Everton Ribeiro, mas aqui no nosso programa, pelo menos, eu percebo Mauro Naves, Pascoal e você defendendo a permanência e até a titularidade do Everton Ribeiro. Então, eu acho que o Flamengo sente isso, e sentiu, e aí eu concordo com o Sampaoli. O time não brigou, não disputou o jogo com o mesmo apetite que eu vi o Cuiabá disputar. E merecidamente venceu e venceu bem. Já que o Zinho está falando, a gente está vendo aí os melhores momentos, mas então para tocar a bola aqui para vocês, eu vou chamar logo a entrevista do Sampaoli, porque ele fala justamente sobre essa questão, né, de competir, de como competir. A gente pode ouvir o técnico do Flamengo para a gente continuar o nosso papo? Vamos lá para o Sampaoli. Creo que Flamengo debe tener la misma predisposición y atención que tenemos o que tenemos en competencias de eliminación, como hoy, que lamentablemente o time no compitió como merecía competir aqui. Tá aí, ó, entrevista do Sampaoli, sucinto, né? Mas falta essa resposta dele. Gostaria que competisse como nas fases eliminatórias, aí volta aquela discussão. Tá escolhendo o jogo? Só joga quando vale o mata-mata? Vai levar isso de novo. Ele mesmo falou. Gostaria que fosse como quando os jogos são eliminatórios, mas enfim. Mas pelo menos tem a cobrança dele, né, Mauro? Agora... os caras competirem também no Campeonato Brasileiro. Agora ele teve 90 minutos para ver que o time não está competindo ali. Como é que ele fica ali? Ele não dá uma prensa nos caras? Não vai esperar acabar o jogo também para falar isso? Não dá para falar no intervalo? Eu não sou o maior defensor do Sampaoli, não.
Mas ele tentou. Ele botou o Bruno Henrique, ele foi mudando ofensivamente o time do Flamengo, ele foi tentando melhorar Colocou a parte o Wesley. ofensiva. Isso, botou o Wesley na lateral direita, ele viu que o Varela caiu de rendimento, ele tentou melhorar o lado do campo. O Luiz Araújo não fez uma partida ruim. Aliás, o melhor chute do Flamengo foi dado pelo Luiz Araújo, que naquela bola que ele corta para dentro. Então, eu não sou defensor dele, eu entendo. mas eu acho que ele fez o que tinha na mão dele para fazer. Agora, não, eu entendo. Só que, assim, uma coisa que chama a atenção, se você for fazer um levantamento, é o quanto o Flamengo ainda é vulnerável, mesmo ganhando lá atrás. E bola aérea, então? Não. Olha só, foram 17 finalizações ontem do Cuiabá. O Flamengo ganhou, mas 11 finalizações do Grêmio. O Atlético Mineiro, gente, se o Arrascaeta não entra, a coisa não virava. Então é uma dependência incrível. Evidentemente que contra o Olímpia não foi esse número excessivo, porque o jogo foi também no Maracanã. Mas também ficou abaixo do que poderia. Do que poderia, então. Aí, assim, a gente não imagina o Flamengo tendo que correr riscos numa classificação como essa. Mas você vê atuações do Atlético, vamos falar a verdade. Enquanto não entra ali aquele cara que resolve, a coisa não mudou. Fora a barreira lá que o goleiro vacilou também, mas enfim, golaço do Arrascaeta, ele que muda o jogo. Aí tem esse jogo agora sem o Arrascaeta, concordo, também não tinha o Everton, mas sem ele, a coisa vai ficando diferente. Então você precisa. Aí vem um outro lado. Ou seja, a torcida do Flamengo, que os senhores aqui esses dias disseram que estava exagerando porque queriam um reforço para a posição de armador. Tinha razão, porque se sai o Everton e o Arrascaeta, o time não funciona. Vai chegar nisso de novo. Com todo esse elenco, com todo esse dinheiro, mas não trouxe alguém para repor. Acho que não traria a altura. Mas talvez alguém com uma característica mais próxima. Se o De La Cruz aí... então, podia sim. Então, o torcedor vai reclamar. Acho que fica aquele temor, aquele receio. Nossa, o que vai acontecer com o jogo com o Olímpia? Acho que vai passar. Mas, realmente, preocupa. Preocupa, porque você fala, poxa, você pega ele embalado ontem contra o Cuiabá, contra o próprio Atlético que venceu, mas com uma baita... E contra o próprio Olímpia. Se joga ali para ganhar de 2 ou 3 e ganha, era muito mais tranquilo. Então, vai passar um risco, eu acho que desnecessário. E, como diria o Zinho, é futebol, tem que jogar. Sabe o que eu estou percebendo aqui, Pascoal, na hashtag? A torcida do Flamengo está dividida em relação ao futebol do Pedro em relação ao Pedro, né? Depois de todas as questões de punição, de se envolver na briga com o preparador físico, que já foi demitido, justamente demitido. O Robson fala que o Pedro ontem não entregou. Ele, né, dá aquela enaltecida assim da torcida, né? Chega a usar algumas palavras que a gente não pode repetir aqui, mas diz que ele não foi bem. O André Davi, que também é rubro-negro, fala assim, ninguém é bobo. Todo mundo viu que o Sampaoli escalou o Pedro sem nenhum meia e com pontas e laterais que não vão ao fundo. Tá querendo, de propósito, prejudicar o jogador. Ele foi responsável por 3 das 9 finalizações do Flamengo. Mas ele foi quem mais finalizou no Flamengo. Mas ficou abaixo? Ficou porque a bola não chega. O Pedro é diferente do Gabigol. O Pedro é um definidor de jogadas. O Gabigol até pode sair da área para criar jogadas. O Pedro já não é tão brilhante nessa iniciativa. É bom jogador também fora da área, consegue tabelar, consegue chegar, porque tem recursos técnicos, né? Mas, quando não tem ninguém que se aproxime dele, eu quero discordar aí do nosso nobre telespectador, com o Luiz Araújo e Cebolinha, se a bola não chegar na área, vai chegar com quem? Né? Aí pode ser um defeito da formação tática. Por quê? Porque tanto um quanto o outro, tanto o Luiz Araújo quanto o Cebolinha, porque jogam do lado trocado, porque o trocar de pé você não troca, né? Você troca o lado. O lado. Vocês jogam de lado trocado, aí o que acontece? O cara que joga com o pé direito traz a bola para o pé direito, o Cebolinha, joga na esquerda. Sim. O que joga com o pé esquerdo, joga na direita, tem que trazer a bola para o pé esquerdo. Era só trocar de lado. O do pé canhoto pro canhoto, o lado direito pro lado direito, a bola ia ser cruzada na área. Eu não sou gênio não, hein? Mas eu não sou nenhum adivinho, nenhum daqueles assim, mágico do futebol. Era só trocar o lado, hein? O destro do lado direito e o canhoto do lado esquerdo. Aí a bola vinha cruzada na área. Olha lá o Pedro, olha lá. O primeiro no chute e o primeiro no chute certo. No meio de tantos que estavam no time do Flamengo. O Gerson ontem, pra mim, o Gerson correu, saiu estafado de campo. Mas ele quase não viu a bola. Porque correu para todo lado errado. O Gerson não foi o Gerson.
O que você espera do Gerson? Que ele tenha aquela iniciativa de pegar a bola, partir para cima do cara e arrastar a defesa adversária para dentro da grande área, arrumar um espaço para fazer o passe. Ele não conseguiu ontem. Aliás, quero parabenizar o time do Cuiabá, que usou uma tática perfeita. O que é que fez o Cuiabá? Como é que está jogando o time do Flamengo, meu senhor? O time do Flamengo está jogando com os volantes. Então, sabe o que fez? Abafou o volante. Abafou os volantes do Flamengo, o Flamengo ficou todo enrolado com a bola, não sabia o que fazer. Abafou aqui os volantes, mas precisou de muita determinação, de muita aplicação, de muita vontade dos jogadores, tanto que quase todos que saíram com câimbras ou com dores musculares, né? E o Cleison, que jogou no Corinthians ontem, o que ele jogou, Jesus, que trabalho que ele deu. E a jogada do gol do Cleison com o Daverson, toque e me voe. O gol pim-pam-pum. Pim-pam-pum. 3 toques e resolveram a partida. Muito obrigado. Aí, pim-pam-pum. Resolveram o jogo. E me voe. Então, e o Davi Luiz ainda corre pro lado errado. Ele sai correndo para lá e a bola vem para cá. Aí, virou mamão com açúcar. Sexta. O Flamengo ontem não foi o Flamengo. E estava desenhadozinho no primeiro tempo, né? Porque como acaba o primeiro tempo, a gente percebe que a vantagem e a proximidade do gol está muito mais do lado do Cuiabá do que do Flamengo. E o Sampaoli espera estar 2-0 para começar a dar uma mexida aí no time. Mas eu vi que você estava querendo complementar alguma coisa do Pascoalzinho também, não era isso? Estava esperando Desculpa aí, que eu não vi. Não, é que quando ele começa a dar uma mexidinha na cadeira, eu que estou de frente aqui, olha lá. Tá, ok. Não, até concordei aí com quase tudo que o Pascoal falou, porque realmente é um time que tem 2 pontas, que o forte deles é 1 contra 1, né? Para municiar o atacante, isso não acontece, muito por mérito do adversário. A gente vê a posse de bola do Flamengo bem mais alta do que a equipe do Cuiabá, mas a gente vê que é uma posse de bola mentirosa, né? Que fica muito atrás, rodando a bola, mas não é no campo ofensivo, não é perto da área. E isso, ela depende muito para ser essa posse de bola nessa intermediária ofensiva para o ataque, ou como hoje os filósofos do futebol gostam de falar, o último terço do campo precisa de meias criativos, precisa de meias que tenham essa visão de jogar entre linhas, né? Entre a cabeça de área e a defesa. Tá vendo? A gente estuda, né? Ou seja, mas eu gosto de falar a nomenclatura e explicar para o torcedor, porque não são todos que entendem essa nomenclatura nova, entre linhas, jogo posicional, transição ofensiva, o jogo apoiado. Cara, nós temos que também falar com o nosso público o linguajar do povão normal. Nada mais é que o jogo entre linhas, é o cara que joga entre o cabeça de área e a defesa, que pega essa bola nessa zona ali, que não é qualquer meia que consegue jogar, de costa pro gol. Muitas vezes esse meia pega essa bola ali entre linhas, de costa pro gol, e o cara tem que ter uma mobilidade de girar rápido para encontrar os atacantes. Quem é que no Flamengo ontem tinha essa característica? Nem Gerson, nem o Vitor Hugo tem. São ótimos jogadores. Belíssimos jogadores que vêm de frente, enxergando o jogo. São os segundo homens de meio campo que enxergam o jogo de frente para aí sim alimentar esses pontas, para esses pontas conseguirem, né, alimentar o atacante. E o Pedro ficou isolado. Não estou aqui como defensor, fez um jogo razoável, de razoável para ruim, como foi o Flamengo. O Sampaoli resumiu muito bem. O time não teve inspiração, não foi um time competitivo. Me parece que o Botafogo tem todos os méritos, tá, Dani? O Botafogo está fazendo por onde ter essa vantagem. Claro. Mas eu analisei a rodada toda. Eu fui ao Maracanã assistir Fluminense e Palmeiras, em loco. Fui lá assistir o jogo. E você vê que todos os treinadores... Fui com o Cezinha. Cezinha estava chato demais. Mas assim, o que eu quero... Eu não estou passarinhando, não. O que eu estou lembrando desse jogo é porque eu vou lembrar de Grêmio e Vasco, é que eu vou lembrar de Atlético Mineiro e São Paulo. Todos os jogos, me parece que os times estão jogando pensando já no jogo da semana, que é a decisão ou de Sul-Americana, ou de Copa do Brasil, ou de Libertadores. A Copa do Brasil vai ser só na outra semana, dia 16. Mas assim... a maioria
poupando jogadores, ou quando não está poupando no início, o time faz um resultado, já tira, nada contra. Porque realmente, se você tem uma decisão tão importante no meio de semana, aonde você vai sacrificar? É no pontos corridos. E aonde você vai sacrificar? É onde você vê o líder disparado. Então, meio que as equipes estão meio que sabendo que vai ser difícil alcançar o Botafogo. Então, aonde pode desistir, ou desistir não, aonde pode poupar, aonde pode correr o risco, é no Brasileirão. E aí o Botafogo que não ganha do Santos, é o Botafogo que empata de novo agora contra o Cruzeiro e que aumenta a vantagem, porque os outros perdem, porque estão preocupados com as Copas. É um bom ponto, né? Assim, E aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Direto do CSPN, tá certo? O link aqui na descrição. E também não esqueça de deixar o like, que vai ajudar bastante. Coloque nos comentários o palpite de vocês, né, pro jogo contra o Olímpia, quinta-feira. E o que você acha do atual momento do Flamengo, né? De quem é a principal culpa, né? Se é do Jorge Sampaoli, se é do elenco ou da direção. Valeu.